Oi, tudo bem? Espero que sim. Eu vim fazer uma premonição, que é quase certo que isso vai acontecer, que esse livro que vos falarei vai virar um clássico, vai ser estudado nas escolas no futuro. Eu espero, na verdade. Eu não tenho a versão física dele aqui, mas é Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Acredito que conheçam, porque ele se popularizou bastante recentemente. Eu vou tentar não dar spoiler. Se eu der spoiler, eu vou avisar antes. Spoiler vindo, ou se ela vou botar uma luz vermelha, porque eu não quero fazer isso, não. Se faz tempo que tu não lê um livro brasileiro, talvez seja a hora. Essas duas mulheres da capa são as duas irmãs do livro, Belonise e Bibiana. Elas são as irmãs narradoras do livro. Elas começam o livro, elas têm mais ou menos uns 9, 12 anos. Elas vivem no Cerrado, nos anos de 70, 80, por aí. Isso é especulação, tá? Porque o autor, ele não deixa claro. Mas, levando em conta que tem uma relação que a avó das meninas, ela conta uma história. Eu não sei se a avó dela, eu não lembro agora se é a avó dela ou o pai dela, que é a primeira geração de negros que começa a ser livre, né, depois da abolição. Então eu não lembro exatamente. Eu acho que é a avó dela. Enfim, eu vou confirmar. Mas aí também tem a outra questão de um carro que é muito comentado ali no livro, que daí fica tipo, ó, carro tal. E aí esse carro foi, né, tava se popularizando mais na época tal, então assumimos que seja 70, 80 por aí. O pontapé inicial é que elas estão brincando na casa da avó, elas acham uma faca, e aí, criança brincando com faca, ocorre um acidente e uma delas fica sem poder falar. É um spoilerzinho amigável, porque isso acontece bem no início do livro. Elas estão ambientalizando ali o lugar que elas estão, né, a casa delas, e aí, ó, a mala da nossa avó, e elas vão brincar na mala da avó, uma faca muito linda. Aí elas ficam tipo, nossa, olha o brilho dessa faca. E aí, elas vão ver se tem gosto. Duas crianças. Só que a questão é, a gente não sabe quem sofreu o acidente. Porque elas comentam no livro que isso aproxima muito elas, porque uma acaba se apoiando na outra pra questão de comunicação, elas estão sempre juntas, então quando o pai ou a mãe, alguém não entende o que a outra tá falando, ela se conhece o suficiente pra uma ajudar a outra. E a gente vai entender isso depois da metade do livro, eu acho, ou perto da metade, quem é que é a pessoa que tá precisando da ajuda da outra. Elas contam muitas histórias e muitas coisas que elas fazem, mas em nenhum momento a gente consegue entender. Como eu falei, elas começam ambientalizando a vida, né? Onde elas estão vivendo, qual é o dia a dia delas. E aí tem um momento ali pra entender como que a avó chegou ali, como que o pai chegou ali. E o pai é um personagem muito forte na história, porque ele é curandeiro do local, ele também é parteiro, e ele acontecem muitas festas de jaré por ali. O pai dela também faz parte ali. Eu não sei qual é a entidade que ele... Não é a Santa Rita Pescadeira. Santa Rita Pescadeira vai aparecer depois, mas não é ela. O pai dela virou parteiro, porque a mãe dele era parteira, então ele é o único parteiro ali, não tem outra mulher ali naquela região pequenininha naquela região que seja parteiro, é ele. E basicamente ele chegou ali um tempo e ele falou assim pro cara, né, pro dono da terra, eu preciso de trabalho. E aí o cara falou, não, pode crer, vamos trabalhar aqui comigo, mas é o seguinte, como é um trabalho, tu vai poder construir a tua casa de barro, assim, tá? E aí tu trabalha pra mim, gera riqueza pra mim, no tempo livre, assim, que sobrar, que tu tiver energia, tu planta uma horta pra ti, sabe? Faz um negocinho no teu cantinho ali, mas meio que é tudo meu, tá? Então, assim, no momento que eu falar deu pra mim, tu pega as tuas coisas e vai pra casa. Mas é isso, trabalha pra mim, tu mora aqui, tu planta as coisas quando der. E é isso. Ele não falou bem isso, né? Mas a gente entende como é que é. E aí eles se estabelecem ali. Como é que é o nome da mãe dela? É com S. É um nome bem diferente. Um dos motivos pelos quais eu acredito que vai virar uma história que se estuda em escola, e eu espero que vire, é porque a terra, a cultura, o ambiente que eles vivem é quase como um personagem na história, assim. A vida dele, óbvio, isso se aplica a todo mundo, né? A gente... Somos o que somos por conta do lugar em que vivemos e das coisas com as quais interagimos, externas, ponto. Mas ali dentro a cultura, ela é muito enaltecida. Isso é traduzido de várias formas: religião, relações, trabalho, tipo aspirações de vida. E como essa realidade ali, essa cultura, é de uma parte bem desfavorecida, eu acredito que seja algo que vai ser estudado
aí mais pra frente com mais atenção. E é muito interessante como é descrito as coisas na volta, como é descrito os momentos de seca, como é descrito o momento em que, pelo local que eles estavam, tendo o trabalho análogo à escravidão que eles tinham, os momentos em que eles lidavam com o patrão exigindo coisas das plantações dele, como eles reagiam a isso, e as coisas que eles acreditavam e que eles se apoiavam para tentar fazer sentido desse abuso que acontecia. Tudo parte da cultura, parte de como eles cresceram ali. O pertencimento que eles têm com a terra e o local é muito legal. A forma como é quase como eles... É quase como se a Terra fosse um personagem que interage com eles o tempo todo. Porque mas o livro faz isso ficar mais vivo. Então é muito lindo ver isso acontecer. As irmãs vão crescendo, a vida vai acontecendo, evoluções vão chegando, conflitos vão acontecendo. E eu adoro livro que acompanha personagens por anos e anos, porque desenvolvimento de personagem a gente consegue ver direito quando acontecem muitas coisas, passam anos, as transformações vão acontecendo de pouco a pouco e a gente vai vendo o que causam essas transformações e o que isso afeta as reações, etc. Então, tudo bom? Gosto bastante disso. A gente tem a avó Donana ali que conta a história dela, do porquê que ela tinha aquela faca e porquê que ela guardava aquela faca. A gente percebe porquê que o pai dela é o único curandeiro, porquê que ele é referência ali, porquê que ele é muito respeitado. E a gente vai entendendo também as motivações e as escolhas das irmãs, porque elas vão crescendo, tendo interesses amorosos. Isso acaba afetando a forma com que elas... Deixa quieto. E assim, a parte maravilhosa de ter isso de bastante desenvolvimento de personagem e anos acompanhando é que a gente vê agora... A gente começou com elas pequenininhas, mas eu tô com o cabelo de Wesley Safadão, ou aquele leão do Pica-Pau. A gente consegue ver elas pequenininha e depois elas se tornando mulheres, e depois elas como mulheres adultas, lidando com a vida e as responsabilidades que elas têm, e entender, e é legal porque a gente vê naquelas mulheres adultas reflexos e coisas que a gente via nas meninas crianças que fazem todo sentido, e a gente consegue fazer essa conexão linda. Maravilhoso. Esse livro aqui tem várias coisas pra focar e pra estudar, e Júlia, eu quero um livro de religião. Temos aqui o Zeca Chapéu Grande, que é o pai das meninas, ele é um pai de santo, tem as festas de Jaré. Eu não sei exatamente se as festas de Jaré são Umbanda, é Candomblé, ou se é outra vertente do mesmo tipo de religião, não sei, tá? Aí a gente tem a entidade tá difícil de falar. A gente tem a entidade Santa Rita Pescadeira, que ela inclusive faz a narração no último capítulo do livro. E é lindo, porque ela narra a última parte com um olhar totalmente externo, então ele não tem o sentimentalismo de nenhuma das irmãs. A gente vê as irmãs de fora, a gente vê o ambiente de fora, a gente vê a história de fora, e a entidade, ela representa aquele lugar e representa aquele povo de um jeito muito legal, inclusive comentando que muitas vezes ela é esquecida e muitas vezes ela é lembrada, e aí ela fala disso e também dá pra relacionar com esse povo que mora lá e que muitas vezes é esquecido. Eles são simplesmente trabalhadores que têm a casa de barro lá e uma hora pra outra eles têm que sair, e aí... Júlia, quero um livro que fale sobre trabalho e sociedade e comunidade. Temos também. Conta como acontecia o dia a dia, como essas pessoas usavam boa parte do seu tempo para gerar riqueza para outra pessoa, e tinham pessoas na volta, outras pessoas tentando conscientizar e levantar críticas sobre isso, tipo assim, tu não acha errado que tu tenha que trabalhar tanto assim para gerar riqueza para outra pessoa e nenhuma moradia decente tu pode ter aqui?
Tu nasceu aqui, cresceu aqui, é uma adulta aqui, e em momentos de complicação tu ainda tem que dar parte da tua própria horta pra essa pessoa. Tu não acha que tá um pouco errado? Ai, Júlia, eu quero um livro que fale sobre família e amizade. Temos muito aqui. Relação tradicional de família, né? Porque família pode ser muitas coisas. Mas a relação tradicional, assim, de família do homem que vai trabalhar fora, da mulher que acaba tendo uma jornada dupla de trabalho. Quero um livro que fale sobre a força das mulheres no campo e do matrimônio. Temos também, tanto quanto com a mãe, tanto a dona Ana, que é a avó, como as duas meninas que se tornam mulheres. Ai, Júlia, eu quero... Tem. É um livro completo. E ele, além de ser duro e, assim, pesado, quando aborda certos assuntos, porque ele tá abordando a realidade, não tem como abordar a realidade e as coisas serem lindas, porque elas não são. E, além de ser duro e triste, em alguns momentos, ele é muito lindo também. A questão das relações familiares, da forma que a Santa Rita Pescadeira descreve a força de comunidade em certos aspectos. Dei de presente pro meu pai, ele gostou, e isso é tudo que vocês têm que saber. Pra quem ficou até aqui, muito obrigada pela paciência. Um beijo.